Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Então corre lá, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Então assim, clique uma vez nesse link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, faça a tua inscrição e receba um super bônus de até R$600 da Betfair. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Repetindo aqui, link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Valeu, galera? Aqui temos assuntos importantes envolvendo o técnico Rafael Paiva, o jogo com Palmeiras, Jair e Paulinho também. A informação sobre Jair e Paulinho, né, que o Jair treinou mais uma vez com o grupo, treinou bem, tá tudo certo, o jogador tá bem fisicamente, tá pegando aquele ritmo de jogo. Um jogador novo, de 28 anos, é um jogador importante, né? Então, ele tá ali, recebendo cuidados médicos e evoluindo a cada dia mais. Jair parece que vai voltar antes do Paulinho. Já o Paulinho tá muito próximo do retorno. Paulinho tá realmente naquela fase de transição, né? Para treinar junto com o grupo e tudo mais, recebendo orientações médicas também. Uma coisa que o doutor Gustavo Caldeira, médico do Vasco, faz e faz muito bem, é tratar dos jogadores, cuidar da saúde física dos jogadores até o último instante. Até ali, ó, tá recuperado, 100% recuperado, então parte para o treino, parte para a recuperação, ritmo de jogo e entrega para o técnico Rafael Paiva. Essa que é a grande realidade. Então, parabéns ao departamento médico do Vasco, aos fisiologistas do Vasco, fisioterapeutas do Vasco, que estão trabalhando muito bem na recuperação dos nossos jogadores, tá certo? A questão, agora mudando de assunto, para falar do jogo com o Palmeiras, domingo, no Mané Garrincha, às 16 horas, reforçando com transmissão aqui do canal. Então, você que ainda não é inscrito, Eduardo, quero acompanhar o jogo do Vasco com o Palmeiras, reforça aqui embaixo a tua inscrição e deixa o like no vídeo também. A CBF mantém Vasco e Palmeiras em Brasília, apesar do estágio, né, de alerta pela qualidade do ar na região, por conta dessas queimadas aí no Brasil, né, muitos incêndios aí e tudo mais. Então, houve aí essa questão, vamos adiar o jogo, vamos trocar o local do jogo e tudo mais, mas não. A CBF manteve o jogo para o estádio Mané Garrincha, lembrando que já vendeu mais de 50 mil ingressos, meio a meio. É revoltante porque o Lúcio Barbosa vendeu esse jogo lá atrás, enfim, vendeu esse jogo literalmente, tá? É um jogo que é mando do Vasco, mas não é, porque assim, ele vendeu o jogo e o jogo é da administradora lá do estádio Mané Garrincha e os caras venderam metade de ingresso para cada torcida. Então, Vasco contra o Palmeiras não teve mando de campo, não teve. O primeiro jogo foi em São Paulo, mando do Palmeiras, 90% da capacidade do estádio, é claro, o estádio é deles. Foram de palmeirenses e agora, mais uma vez, aí o Vasco tomando um prejuízo graças ao senhor Lúcio Barbosa, que fez essa proeza, tá certo? Então, jogo confirmado, estádio Mané Garrincha, 16 horas no domingo, tá certo? Tem renovação de contrato na mesa e esse envolve um jogador importante, um dos principais jogadores do Vasco, o nosso goleiraço, né? O Léo Jardim, o melhor goleiro do Brasil, na minha opinião. Goleiro de seleção, é um goleiro que tem a liderança no Vasco e tal. O Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o final de 2026. O Vasco encaminhou um acordo com ele para renovar o contrato dele até o final de 2028. Então, assim, é um movimento que o Pedrinho está fazendo de segurar jogadores importantes, jogadores mais novos, jogadores que o Vasco comprou, né? O Léo Jardim é um goleiro comprado pelo Vasco. O Vasco realmente investiu milhões na contratação do goleiro Léo Jardim. E assim, é realmente uma situação importante, um movimento importante da diretoria, que o Léo Jardim renove logo com o Vasco para que o torcedor não fique preocupado, né? Porque nos últimos anos aí o Vasco passou sufoco por conta de bons goleiros, tá certo? Outra informação importante e também mais uma informação que eu acabei de apurar, deixa eu falar para vocês aqui. Vasco planeja assinar um novo contrato com o técnico Rafael Paiva, tá? Assim, gente, eu acabei de apurar essa informação e a informação que eu recebi foi a seguinte: o técnico Rafael Paiva é treinador do Vasco, ele tem contrato com o Vasco, ponto.
ou seja, ele já tem contrato com o Vasco. Essa é a informação que eu recebi. Eu não vou ficar passando pano aqui em informação, não. Informação que eu recebo, informação verídica, eu passo para vocês aqui de primeira. Não tem historinha, não tem mais. Então, assim, o técnico Rafael Paiva é treinador do Vasco, tem contrato com o Vasco e ponto. Essa é a informação. Falar dos números do técnico Rafael Paiva, realmente ele está chamando a atenção de clubes da Europa, e, enfim, isso é informação também. Rafael, tem clubes de fora aí de olho já no nosso técnico, no nosso treinador, que virou uma página muito importante no Vasco. O Vasco mudou literalmente da água para o vinho, né, como diz o ditado. O time evoluiu bastante, repetindo aqui, o Vasco hoje vai disputar umas semifinais da Copa do Brasil. O Vasco está brigando nas cabeças do Campeonato Brasileiro, e ainda tem um jogo a menos, né, contra a equipe do Cuiabá e tudo mais. O aproveitamento do técnico Rafael Paiva nessa temporada é de quase 60%. É realmente um aproveitamento incrível, tá certo? Então, o nosso Vasco, o nosso clube, eu acho que está muito bem servido. Eu acho que o Vasco tem jogadores ali prontos, nós temos um treinador pronto, é realmente apoiar, é realmente... um exemplo, aqui, continuando nessa mesma linha, nesse mesmo raciocínio. Gente, o Vasco tem uma espinha dorsal pronta para 2025. Pronta. É classificar para a Libertadores e, assim, de maneira pontual, contratar 2, 3 reforços para 2025. Sem essa de apostas, sabe? Eu acho que não tem espaço para isso no Vasco mais não. Se for para apostar, vamos apostar na base. E isso o Rafael Paiva, o Pedrinho e o Felipe, eles fazem muito bem. Tá certo? Aliás, o Felipe, que vem trabalhando sério, trabalhando duro com a base, com os jogadores do Vasco, e houve uma mudança de mentalidade dentro do Vasco muito grande por conta do Felipe Maestro. Então, parabéns ao Felipe, parabéns ao Pedrinho, parabéns pela vascainidade que hoje o torcedor vascaíno consegue encontrar dentro do Vasco. E voltando aqui no assunto, jogo Vasco e Palmeiras domingo, o Palmeiras tem um desfalque confirmado. Trata-se do atacante Estevão, na minha humilde opinião, é um dos principais jogadores do Palmeiras, se não o principal jogador. O Palmeiras tem um grande elenco, tem aí o Rony, Rafael Veiga. O Rony eu seria o primeiro reserva do Estevão, então assim, um baita de um reserva também. Mas de qualquer forma, na minha opinião, o Palmeiras tem um grande desfalque para esse confronto com o Vasco. E o Vasco tem que se cuidar, tem que jogar firme, tem que jogar sério demais, é sangue nos olhos, tem que pontuar, tem que vencer o Palmeiras. O Vasco está defendendo uma invencibilidade de 6 jogos, o Palmeiras também, isso é fato. Mas, gente, 9 anos sem ganhar do Palmeiras. 9 anos sem ganhar do Palmeiras. Desde 2015, gol do Rafael Silva, né, então atacante na época do Vasco. Nenê também, que fez um gol de cavadinha, lembro muito bem, parece que foi ontem. Mas o Vasco, 9 anos sem vencer a equipe do Palmeiras. Essa é que é a grande realidade. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Volto a qualquer momento com informações, com notícias do Vasco. Fica atento aí, você do outro lado. Fica ligado. Mais uma vez eu peço aqui encarecidamente, pega o link do vídeo aqui, joga aí nos grupos de Telegram, joga no WhatsApp, Facebook, compartilha aí, deixa essa moral aqui pro canal Vasco Connection, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa essa moral aí, vamos bater logo 130 mil inscritos aqui no canal Vasco Connection, tá certo? O Vasco é para quem acredita. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.